Eu estava ali sentada perguntando, Senhor, é para eu pregar mesmo ainda? Porque quando Ele vem é tão mais importante. A presença dEle. Como posso expressar com palavras? Como poderia te agradecer? Tua graça me constrange, teu amor me surpreende, tua força e poder me sustém. Me ensinas o caminho a seguir. Me amparas quando fraco estou. Surpreende em minha história. Age sempre em meu favor. Nada me separa do teu amor. Te adoro, Senhor. Me prostro aos teus pés. Te exalto, te louvo por tudo que tu és. Amigo gracioso, meu ajudador, fiel companheiro, amado Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono nos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Jesus. Ai, aleluia, te adoramos, Jesus. Minha gente, eu tô panda. Não? Então comprem esse rímel, é ótimo. Não barrou. Obrigada. Ai, então, gente, vamos fazer uma oração. Que o Senhor possa continuar se manifestando. Ele é tudo o que nós precisamos. Mesmo que qualquer outra coisa. Oh Senhor Jesus, nós queremos nesse momento entregar a Ti a honra, a glória e o louvor que Te são devidos, Jesus. Nós queremos Te agradecer, o que nós não merecemos, o Teu amor, o Teu preço tão alto que foi pago por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Nós somos tão gratos, tão gratos. Nós Te clamamos. Se o Senhor quiser que eu ainda pregue, fale conosco. Se o Senhor quiser que a gente só adore, fale conosco. Não é sobre nada, é sobre Ti. É tudo sobre Ti. Nós só queremos entender os Teus movimentos e ouvir a Tua voz. Continua a nos cercar, não permita que o inimigo roube nada, 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 nada. Do que foi semeado, do que ainda será. E testifica o que é Teu para nós. Em nome de Jesus. Gente, eu vou começar. Se eu parar, vocês já entenderam que não é para ter. Desculpe aí, pastor e pastora. É para a gente adorar, enfim. Mas o Senhor me entregou uma palavra e no culto da tarde eu entreguei a metade dela. E a outra metade ficou. E eu fui para a salinha de oração dizendo: Senhor, isso nunca me aconteceu, de pregar a palavra pela metade, para pregar depois a outra metade. Não sei nem como é que faz isso. E pedi para ir para a sala de oração. Eu digo, eu tenho que fazer uma introdução, alguma coisa, não sei como é que eu vou fazer. Mas ele já fez, aleluia. Para quem não estava aqui, o primeiro momento, eu falei 3 coisas bem rápidas, é que o Senhor nos chama a nos posicionar. Isso implica tomar posição. E esse tomar posição requer que a gente assuma responsabilidades. E aí a gente tem um vídeo gravado de um testemunho poderoso. Foi tanta gente dizendo que vai assumir responsabilidades. Meu Deus! Estou pensando aí em umas 5 conferências de mulheres no ano, umas 3 de adoração, mais umas 2 que Deus vai dar. Porque é tanta gente posicionada, assumindo responsabilidade, que vai ter briga aqui para dizer, sou eu, pastor, chame outro não. Diga amém aí, minha gente. É. E a gente viu que é preciso se posicionar e isso requer intencionalidade. Então, para de dar justificativa, porque quem muito justifica, nada faz, né? E vai fazer o que Deus te chamou para fazer, entende o propósito, não basta ter intencionalidade, tem que entender o propósito, para não sair fazendo meu mundo de coisa legítima, mas que não tem a ver com o teu propósito. Enfim, resumindo o resumão do resumão, foi isso aí. Se você não ouviu e quer ser edificado, você assiste que está gravado. Mas agora, eu quero continuar falando sobre posicionar-se.
E esse ponto, eu intitulei assim, dependendo do propósito, posicionar-se pode implicar movimentos diferentes. Fique atento a isso. Porque você pode estar aqui nessa conferência, você está, na verdade, mas você pode estar pensando assim, eu vou me posicionar. E aí você sai daqui decidido, vou me posicionar, ninguém me tira da posição. Mas aí começa a olhar o que o irmão que você conhece, o amigo de oração e por aí vai, o que é, como que essa pessoa se posicionou. E você começa a olhar e dizer, eita, pílula, e agora? Pílula vocês conhecem, né? Não? Tá. Não? Gente, tu é de onde? Quer dizer que não é nordestina. A galeguinha ali, tudo bem, não conheceu pílula, mas tu não conhece. Tá bom. Mas está dizendo, eu acredito, ok. Pílula, sei lá o que é, não sei explicar não. Eita, pílula. Uma interjeição, minha gente, uma interjeição. Mas vamos lá. Então, que coisa, né? Então, escutem. Quando a gente se posiciona, isso pode requerer de nós movimentos diferentes. Dependendo do propósito de cada um, vai exigir uma movimentação diferente. Não só isso. O propósito para o qual você está se posicionando também pode requerer movimentos diferentes. Edi, explica isso. Vamos lá. É um milagre que você necessita. Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Ou só eu? Meu Deus, tome mão levantada. Eu estou nessa aí, viu? Estou precisando aí de um milagre. Um só não. Tem uma lista para o Senhor. Se é um milagre que você necessita, você precisa se posicionar. Agora, sabe o que eu quero lhe dizer? Qual é a posição do milagre? Eu quero dizer que você precisa se movimentar para recebê-lo. Tem gente que vai se movimentar para recebê-lo se ajoelhando. Vai botar a cara no pó e dizer, Senhor, eu preciso ter misericórdia. Isso é um movimento. Você saiu de um estado de letargia, de apatia, foi lá dobrar seu joelhinho, botar a cara no pó e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu preciso de um milagre. Mas tem outros que vão ter que fazer outro tipo de movimento. Então, me vem aquela mulher, e eu não vou ler aqui, gente, porque eu quero andar, mas ela tem um fluxo de sangue, e a gente conhece tanto a história, e aí ela ouve, Jesus vai passar. Vai ter uma multidão. Mas ela não se intimida com multidão. E aí, por que está se intimidando com multidão? Por que está se intimidando? Porque tem muita gente. Por que está se intimidando? Porque tem muita gente já fazendo. Deus nos surpreende. Ele vai lá, tira aquele que está escondidinho atrás das malhadas e diz, vai na frente, vai ser o rei. Um monte de gente de candidato. Os irmãos tudinho, o ara mais bonito, mais jeitoso é esse aí. Mas ele diz, não, o que eu tenho é com aquele que está escondido atrás das malhadas. E é ele que eu trago para fazer de rei. Para que saiba o que eu sou o que coloca rei na posição. Aquela mulher, ela vê a multidão, mas sabe o que ela faz? Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. O texto bíblico diz que ela pensou. Aqui tem uma chave. Eu tenho lido muito a doutora Carolina Leaf, é uma neurocientista, mulher de Deus. Fala muito sobre ciência e sobre transformação de padrões de comportamento, de pensamentos, enfim, a gente precisa aprender um pouco sobre isso. Mas sabe o que Carolina Leaf diz? Nos estudos dela de PhD, toda mudança de comportamento passa por uma mudança de pensamento. Gente, tudo começa aqui. É por isso que a palavra diz, assim como pensa, assim você é. O que você acolhe no pensamento, o que você alimenta no pensamento, isso de maneira inexorável vai determinar padrões de comportamento, vai determinar escolhas, vai determinar ações, vai determinar a tua história. É por isso que arrependei-vos e o metanoia é muda a mente, muda a mente.
O evangelho precisa mudar a nossa mente. As escrituras precisam mudar a nossa mente. Eu pensava de um jeito antes, hoje eu não penso mais. Hoje eu penso diferente. Aquela mulher tinha gastado tudo que tinha, não tinha jeito, não tinha solução. O versículo, depois você lê, Marcos 5, 25 a 34. Mas tem um versículozinho chave que diz assim: ela pensou. Olha que fantástico. Se eu tocar nele, eu sou curada. Bastou o pensamento. Sabe o que acontece? É que tem gente que diante de uma enfermidade pensa assim: morri. Gente diante de um diagnóstico, o médico diz: não tem jeito. Agora o que eu vou fazer? Acabou para mim. Mas aquela mulher disse: basta eu tocar. Se eu tocar, a minha cura vai acontecer. Aí, meu amigo, quem pensa assim, sabe o que é que faz? Pula, salta, se mete na multidão e diz: eu toco, olha, tocou. Eu machuquei, porque ontem a irmã, você tem no colo da irmã, a irmã disse que meu óculos fez assim, mulher, ficou tudo embaçado. Mas é porque para mim não tem outro jeito para mostrar que no meio de uma multidão, você vai ter que fazer doidice. Não é essa coisinha, com licença, Jesus. Se joga! É tipo, lá vai ele! Eu quero tocar! Se joga, vaso! Tu quer um milagre? Se descabela! Grita, chora! Se posiciona! Pelo amor de Deus! Começo desse ano, minha filha mais velha recebe o diagnóstico de 2 nódulos na tireoide. E um dos nódulos era Tirades 4. E aí, quando ela recebe o diagnóstico, a médica diz: vá procurar um cirurgião de cabeça. E ela liga para a gente: mãe, pai, Tirades 4. Eu li aqui, é indicação de malignidade. Em outras palavras, câncer. E aí, quando eu recebo a notícia, ela está chorando. Eu digo: minha filha, calma. Por dentro eu estou, meu Deus, e agora, Senhor, minha filha? Mas calma, minha filha. Vamos orar. Tinha que acalmar ela primeiro. E aí, alguém aqui já conhece o livro da Valnice Milhomens? Alguém conhece? Gente, tem um livrinho de cura que é só palavra. Ela pegou a Bíblia e escreveu todinho com orações da palavra. E a premissa que ela usa é: se você orar a palavra, você já está orando a resposta. Porque o que é que Deus, se orar conforme a minha vontade, eu faço. Aí a mulher foi ligada nas paradas, disse: gente, vou fazer a oração tudo na palavra, já vou orar a resposta quando sou besta. O livro é poderoso. O que é que eu fiz? Todo dia eu e meu marido, a gente ia dormir e orava oração de cura e botava o nome de Ésila. Oração de cura e botava o nome de Ésila. E aí chegou o dia dela ir no médico e o médico disse: precisamos de outro exame, faça para a gente ver o nível, o grau do comprometimento. E aí ela vai no especialista de João Pessoa, doutor Lessa, um cara só especialista em tireoide. E ele começa a fazer o exame agora, em maio, foi o resultado. Ele faz o exame e diz: minha filha, peraí, quantos nódulos você disse que eram? Ela disse: 2. Um com Tirades 4. Minha filha, você não tem nenhum, quanto mais Tirades 4. Glória ao Deus que nos cura! Glória a Deus! Agora era assim, ó, me acabando, morrendo de sono. E pega o livro, amor, pega o Valnice Milhomens. Não era bêbada, olhe, olhe. E ficava no quarto: Senhor, repete, vai, vai. É assim, meu amigo. Faz o que precisa ser feito. Vai se posicionar. É um milagre que você precisa. Lembra do homenzinho do Bartimeu, que eu amo esse homem, porque tá lá e ele vem lá: ei, olha pra mim. E os caras dizendo: mas ele tá lá gritando: filho de Davi, tem compaixão, tem. Gente, escute, isso é princípio das Escrituras. Eu digo sem medo de errar. A um coração contrito e quebrantado, ele não resistirá jamais. Se quebrante.
deu uns gritos aprumados, dizendo: olha para mim, tem misericórdia. Olha esse diagnóstico. Olha essa porta fechada. Olha esse não que eu recebi. Olha essa impossibilidade. Tu és o Deus de milagres. Se eu apenas te tocar, eu verei o teu poder se manifestando em minha vida. Aí, minha gente, quem pensa assim, não encolhe a mão. Desculpa aí, minha gente. Deu para entender? Quem pensa assim não encolhe a mão. Quem pensa assim se estica para tocar. Mas existe um outro tipo de posicionamento. É para aqueles que precisam de transformação na sua vida, na sua história. Não é sobre um milagre de cura, mas eles precisam de uma nova identidade, eles precisam de um rumo novo. E aí eu me lembro de alguém que teve uma posição fantástica. Sabe quem foi? Uma mulher chamada Ruth. Alguém sabe a história dela? Qual foi a posição que essa mulher tomou? Quem lembra? No final de tudo, foi assim. Resumindo, a sogra disse: deita no pé de quem? De Boaz. Deita no pé. Aí é uma longa história para entender por causa do pé. Agora tu vai entender que a mulher saiu lá dos Moabitas e disse: é o que eu preciso para mudar essa história. Eu vou deixar de ser simplesmente uma moabita, uma ímpia no meio do povo de Deus, uma gentia. Eu vou lá. Chegou lá, ó, humildezinha, deitou lá nos pezinhos do homem. Ninguém dava nada por ela deitada no pé do homem. Aquele pé devia ter um chulé, devia estar sujo, fedorento. Não tinha talco para chulé, não tinha nada, minha gente. Andava no sol, no deserto, na terra. Mas ela está lá no pezinho dele. Oh, minha gente, o coração humilde, o Senhor não resiste. O homem olha e diz: menino, daqui a pouco Ele está redimindo ela como nosso Redentor, que nos olha e nos redime. Aquela posição de humildade fez com que Boaz visse uma invisível. Você quer ser contemplada? Posicione-se humildemente e Ele te exaltará. Mas teve outro que foi ousado e disse: comigo já não é assim. Não dá para eu ver que eu sou baixinho demais. Espera aí, deixa eu ver onde é que tem um pé de coqueiro. Eu meti um coqueiro aqui porque eu sou de João Pessoa, praia, coqueiros, coisa linda, né? Então eu estou pensando ali, subiu, ficou lá em cima. Quando Jesus passou, Jesus não resistiu àquele que se posicionou, fazendo as loucuras que precisam ser feitas para chamar a atenção dele. Aí Jesus para, olha só, está andando, o homem está lá em cima, porque ele só queria ver. Mas foi Jesus quem o viu. Oh, minha gente, a gente precisa deixar um pouquinho essa polidez evangélica. Sabe? Eu amo a história de Mama Heidi, não sei se vocês conhecem, de Moçambique. Eu estava numa conferência missionária em BH. Heidi entrou às 9h30 da noite. E eu fui para essa conferência só por causa de Heidi. Se você nunca leu sobre ela, Puro Amor, o livro dela, acho que é esse nome. Meu Deus, Heidi é espetacular. Ela está em Moçambique, ela já levou facada, ela já levou tiro de muçulmano, ela alimenta mais de 3.000 crianças. Tem dia que ela entra num depósito e ela fica orando lá 2, 3 dias porque não tem comida. O caminhão da ONU para na frente com um problema e entrega não sei quantos quilos de alimento. Heidi Baker, é um negócio assim surpreendente. Aí Mama Heidi chegou, todo mundo esperando Lagoinha lotada. A gente, eita, ela. Aí ela senta, ela entra, aí faz assim. Pronto. Deu 10 horas. 10h30. 11 horas. O pessoal da Rede Super entrou. Então, estamos encerrando a conferência. Estou dizendo, eu estava lá. Testemunhei com esse zoinho que até não vai comer, porque Jesus volta e eu ainda vou assim, com o zoinho e tudo. Aí ela está lá. E a gente foi embora. Todo mundo foi embora. E ela ficou. A gente foi jantar.
Só que a pousada onde a gente estava era do lado da lagoinha. Quando a gente volta de 00:30, o fogo está pegando na lagoinha. Quem ficou, recebeu da glória revelada, do poder manifesto. A gente passou fora, a gente sentiu. Depois a gente soube que ela disse: é porque quem quer mais de Deus faz mais do que os normais. Tu quer mais, vaso? Sobe no coqueiro. Deu para entender a analogia, né, gente? Ah, Jesus. O pastor estava me perguntando na hora do lanche, como foi a minha saída de uma igreja tradicional. E eu era ministra de louvor, como eu disse. E eu estava na Lagoinha num congresso missionário chamado Clamor pelas Nações, com o Robortella, acho que vocês já ouviram falar. E eu tinha ido para ouvir Danduque, porque eu já tinha lido todos os livros de Danduque, nunca tinha estado com Danduque. E Danduque é um pai, David Kinlan e etc. Aí, eles honram muito a vida de Danduque. E aí eu tinha ido para ver Danduque. Quando Danduque entra, o Espírito diz: sai. Aí muita cara de pau, minha gente, eu vou confessar aqui. Eu peguei e disse: não, Senhor, peraí, depois o Senhor fala que eu quero ouvir Danduque. Vocês creem nisso, minha gente? Deus me ama muito, né? Deus me ama e o seu amor. Porque era para ter dado uma cajadada tão bem dada. Pois eu disse assim, eu digo: Senhor, depois eu quero ouvir Danduque. Mas glória a Deus que Ele disse: vá que eu estou lhe chamando. Manda quem pode, obedece quem é filho. E aí eu subi, deixei o marido, fui lá para cima da lagoinha, no último andar fiquei sozinha. Sozinha, querendo ouvir só um negocinho, mas teve uma hora que você se desliga, porque quando ele vem é tudo que você precisa. Aí, minha gente, eu tive uma visão. Um teto queimado. Embaixo desse teto, meu marido tocando bateria. Um monte de criança pretinha, mais pretinho do que os meus. E os dentes, aqueles pretinhos que quando ri, fica luz assim, porque o contraste é muito alto. Em volta, e eu com o microfone na mão falando, e uma parede amarela. E ali eu ouvi: diga ao meu filho que eu não me esqueci dele, que eu o ouvi e eu estava cuidando dele. Vá lá e reconstrua. Tá lá um corpo estendido no meio do catarro, era eu. Mas fora isso, o que eu ia dizer que era? Como é que explica? Minha gente, vocês não ficam não no catarro, que fica pegando, a gente pega os panos e não, nojo. Mas eu estou meio acostumada já, ok. Estava lá na minha bolsinha, chega Paulo. Quando eu levanto, ele diz: mulher, se limpa, se limpa. Estou brincando, minha gente, isso não. Eu levantei e ele ficou assim, meio com nojo. E eu disse: amor, preciso contar, eu tive uma visão. E Deus disse: vai lá, diga ao meu filho. Terminou lá, a gente não sabia de nada, fomos lanchar. Quando estamos lanchando lá embaixo, com a lagoinha, a ladeira, lá embaixo, comendo churrasquinho, eu abro o celular, uma mensagem que alguém mandou para mim. Quando eu clico na mensagem, o teto que eu vi queimado. Agora eu vou dizer como a pastora disse, que eu gosto de dizer: meu Deus! Não, minha gente, era para ter o meu Deus aí. Vai. Agora, calma. A bombina. Aí quando eu abri, o teto que eu vi queimado. Nesse povo não precisa nem ensaiar. Basta dar o roteiro. Aí eu pego e começo a olhar Alexandre Canhone, um ex-paquito da Xuxa. Alguém aqui conheceu Xuxa? Da minha época, era da minha época, minha gente. Doce, não. Misericórdia, ainda bem que eu me converti. Foi com 16, eu já tinha cantado um monte de besteira. E aí, ele foi paquito. Teve a vida transformada por Jesus. Tá vendo que eu não gosto de pegar de cima, porque eu fico meio assim, ó. Daqui a pouco começa a dar a dor. Quando eu vou me levantar aqui, ó, fica difícil. Eu quero. Chega, porque aí não dá uma dorzinha depois, né? Alguém bota aqui. Obrigada. Gente, olha isso. Vocês vão ficar bestinha agora.
leio sobre Alexandre Canhone, e aí, quando eu vejo, ele é um missionário brasileiro, que na época, foi em 2016, estava há 13 anos no Níger, segundo país mais pobre do mundo, o pior IDH do planeta. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, o pior do planeta. E simplesmente a base missionária que ele construiu com a esposa Giovanna Canhone, eles alimentam por dia, eu acho que são 3.300 crianças ainda, por dia. Eles têm um trabalho com máquinas de costura para mulheres muçulmanas. Imagine 2% da população muçulmana, gente. O islamismo lá é radical. Quando uma mulher se converte, ela é furada. Tem uma lá que eu conheci, que ele botou um negócio de ferro aqui no rosto dela. O rosto dela é todo comido. Porque ela não negou Jesus. Enfim. E aí eu leio sobre isso e diz que fazia pouco tempo, a base missionária foi invadida e foi queimada. Quando eu li, eu disse, meu Deus, meu Deus. E eu disse, Paulo não, que eu chamo ele de Paulo. Eu disse, Paulo, a gente tem que ir. Foi a visão que eu tive. Ele disse, para onde, Maga? Eu disse, Maga, porque eu era de Maguinha, gente, quando a gente começou a namorar. Ele me chamava de Magrilé, a Maguinha Filé. Essas coisas não contam de púlpito, né? Oh, minha gente, mas deixa eu me lembrar, porque depois dos 50 você tem que fazer dar essas lembranças assim, entendeu? E aí, o perigo, né? Deu aquela tropeçada. Gente, Paulo disse, Maga, como é que a gente vai? Eu disse, não sei, amor, mas eu tive a visão, Deus mandou. A gente tem que ir lá reconstruir a base missionária. Paulo disse, com que dinheiro, criatura? Eu disse, eu não sei, mas a gente vai, você crê? Ele disse, eu creio. Eu disse, eu vou perguntar a Deus como é que faz. Comecei a dizer, Senhor, como é que a gente vai? Só a passagem minha e de Paulo, a gente ia gastar 10 mil reais por cabeça. A África é uma viagem cara. E aí, sabe o que Deus me disse? Faça um CD. À época eu tinha um ministério de louvor que eu rodava as igrejas. Faça um CD, venda em todas as igrejas, vai ser o dinheiro da missão. Deus me deu 12 canções em uma semana. Nós gravamos o CD. A época de CD, os mais novos não sabem do que eu estou falando. Era um negocinho assim que a gente botava no sonzinho para tocar música. E aí, meu Deus, nunca pensei que ia chegar essa época de eu lembrar de coisas assim, mas chegou. Aí, estamos lá, eu ia nas igrejas, pregava e falava do Níger. Sabe quanto é que a gente levantou? $10.000. Ainda pagamos as passagens e 3 jovens ainda foram conosco que sentiram o chamado num dos cultos que a gente contou. Mas deixa eu contar o melhor, que o melhor está por vir. Diga, o melhor ainda está por vir. Deus é assim, Deus é Deus surpreendente. Gente, estou lá no Níger. E aí Alexandre faz um culto com os filhos. Ele tem 30 filhos adotivos. Com as esposas e os netos, contando tudo isso. Ele faz um culto na garagem de casa, porque tem que ser escondido. Lá você não pode fazer o culto aberto. É uma extrema perseguição. Ah, sim, deixa eu contar mais. Antes de ir, quando a gente decidiu ir, teve um dia que eu fui ler, né? O Níger, o que é o Níger? Aí tinha assim, ó, num dos sites. Ocidentais não viajem para este lugar. Há repórteres, não sei o que, sequestrados que nunca foram devolvidos. Aí quando eu li, eu disse, Senhor, não vou mais. Senhor, aí vem a justificativa. Deixa eu dizer por quê, Deus. Eu tenho 4 filhos. Se eu fico lá morta com Paulo, sequestrada, acabada, quem vai cuidar dos meninos? Senhor, não vou. Aí eu orei assim, que eu falo assim com o Paps. Eu disse agora, se é para eu ir mesmo, o Senhor tem que falar comigo. Fala de novo, porque senão eu não vou. Gente, 1 da manhã, Dona Zéza é uma irmã que ora por mim. Todos os dias ela manda, bom dia, estou orando por você, filha. Bom dia, estou orando por você, filha. Bom dia, é lindo. Dona Zéza diz, minha filha, estava orando, Deus manda te dizer. Escreve a visão, coloca no lugar bem alto para que quem passe veja. Porque a visão vai se cumprir. Tu vai ou não vai? Bota o rabinho entre as pernas e diz, eu vou. Pro Níger agora eu vou. Fui! Chega lá, a gente está uma noite, minha gente. Uma noite lá no terraço, fazendo esse culto escondido.
De repente escuta um... Aí Alexandre vai, corre! E a gente, meu Deus, eu corro pro lado, meu marido pro outro. Lá vai a gente pelo meio da rua, pelas ocas, que é tudo oca de palha, uma miséria. Daqui a pouco era só porque tinha uma água escorrendo. Tu tá rindo. Mas lá na hora tu precisava ver como é que a gente ficou. Eu não vou dizer tudo porque não pode contar aqui do altar. Fedeu para alguns. E aí a gente volta. É muito bom depois, porque na hora é uma angústia. Mas aí a gente volta. E ele continua o culto. E ele diz assim, diga para os meus filhos e para a comunidade, que era muito pequenininha, o que é que vocês, eles querem saber o que é que vocês vieram fazer aqui. Aí eu contei. Quando eu termino de contar, Alexandre vem para frente e diz assim, no dia que a base foi queimada, a gente estava aqui embaixo e o Espírito Santo me disse, pegue todos e saiam. Ele pegou a esposa, pegou Gil, que é uma missionária que mora com eles, colocou no carro, deu ré e saiu. 4 minutos depois, os muçulmanos chegaram e queimaram tudo. Se eles estivessem lá, eles teriam sido ou sequestrados ou mortos. Deus livrou. Só que eles não puderam voltar para a base. Eles ficaram não sei quantos dias, acho que 2 ou 3 semanas, numa oca, escondidos, de palha, sem banheiro. Sabe como é que no Níger eu fui dar uma palavra e vocês sabem que eu bato asa, né, pregando, vocês já perceberam, né? Eu sou uma coisa comedida. E aí eu estou pregando e falando e ela vem lá e faz, para a mãozinha, bota a mãozinha do lado. Eu disse, por que, mulher? Não sei falar assim, não. Ela disse, porque essa é a mão da desonra. Aí eu disse, a mão da desonra é a mão que eles se limpam. Porque não tem vasos e banheiro sanitário. Então a gente está andando lá nas ruas, na capital, Niamey, e você vê as crianças fazendo as fezes na rua, mulher acocorada fazendo. Quando eles terminam, eles se limpam com a mão esquerda. Dá para entender o nível? Eu ali, Alexandre diz, a gente ficou numa oca por dias. E ele diz que ora e diz assim, Deus, você não olhou mais para a gente? Você deixou de cuidar de nós? Vejam a pergunta dele, ele disse que só fez essa pergunta. Vocês lembram do meu relato, o que é que Deus mandou eu ir lá dizer a ele? Que Deus estava o vendo e Deus não se esqueceu dele e cuidou dele. Quando ele conta isso, a comunidade vai ao chão, chorando e dizendo assim, Deus é real. Eu não conhecia Alexandre. Eu estava em João Pessoa. A conferência era em BH e ele estava no Níger. Nunca tinha ouvido falar dele. Mas Deus faz assim. Escute, o Deus a quem nós servimos e o Deus em quem cremos é o Deus que se move para revelar quem Ele é. Mas não só isso, Ele se move para revelar que ouve as suas orações, Ele se move para revelar que te vê, Ele se move para revelar que está com você, que cuida de você e que Ele é o Deus que move céus e terra para que os propósitos dEle se estabeleçam. E se Satanás vier e derrubar e queimar, Ele levanta outros para ir lá levantar com restituição dobrada. Meu Deus, mas eu me perdi de onde é que eu estava. Zaqueu, no pé de árvore lá em cima. No coqueiro. Aí um dia eu estou em João Pessoa aí, pastor Ricardo. Recebeu um convite para ir para BH, para a Estância Paraíso, lá com o pastor Ezenete, que ia ter um encontro chamado DNA da Jocum.
Lauren Cunningham faleceu recentemente, um homem de Deus maravilhoso. E me disseram, tu quer ir? Eu disse, para onde? Negócio de DNA. Eu digo, não sei. Fui orar, Deus disse, vai, eu vou. Cheguei lá, aqueles homens, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? E começa a Lauren falando, depois o outro da Jocum, depois não sei o que lá. Minha gente, tanto do testemunho, um monte de influência. O Dorarel, eu digo, meu Deus, o que é que o Senhor quer comigo aqui? E ficava, qual é o mundo que eu estou? Educação, religião. Senhor, qual é o mundo? Qual é o mundo que eu vou? E eles se reunindo de monte e eu perdida. Só que eu fiquei sem grupo. E nessa hora, Lauren Cunningham estava sem ninguém. E aí ele disse, chama ela para conversar. Eu sentei na mesa com Lauren. E eu fui ouvir as histórias daquele homem, um missionário, um homem de Deus, um pioneiro, um desbravador. E ele foi me ensinando tanta coisa. Quando terminou, eu disse, meu Deus, o Senhor me deixou sentar aqui com Lauren Cunningham. Meu Deus, não é para idolatrar ninguém, Senhor, mas é porque é emocionante. E aí fiquei lá atrás sentada, chorando, tipo assim, Senhor, quem sou eu na fila do pão? E o homem veio para frente para encerrar a conferência DNA com gente de países do mundo inteiro. Era um encontro mundial. E eu estou lá atrás. Aí o cara começa e ele diz assim, gente, agora a gente precisa de uma música para a nossa conferência DNA Brasil. Ele falava inglês e traduzia. Aí ninguém tinha música. Aí eu disse, eu tenho uma música. Aí ele, oi? Eu disse, é assim. Para as boas obras fui criado, para manifestar a glória do Senhor, revelar ao mundo seu cuidado, revelar ao mundo seu amor. Fui ungido e enviado com propósito e missão. Se me omito e me calo, como reconhecerão que o Senhor é quem me envia para curar e libertar, ser as mãos que se estendem, ser a luz a iluminar. Para as boas obras fui. E aí eu tô aqui, ó, e o cara em inglês, Russian dress, control, ride, far away. E eu revelar ao mundo, e ele, Russian the world. Minha gente, a gente cantou em English. Quando terminou, que saiu o jornalzinho do DNA Mundial, quem estava na capa? Era mais... Pegaram bem nessa hora do clique do... Tchum, 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 tchum. Mas tem que se posicionar. Aparece uma coisa sem sentido e você vai para Deus e Deus disse, vá, vá. Não tem lógica, Deus não vai mover na sua lógica, porque Ele quer ver a sua fé em ação. Quem se move na lógica vai dar a sua capacidade cognitiva a honra e a glória. Eu pensei, eu planejei, fez sentido, eu fui. Agora, quem se move em fé é tipo assim, não faz sentido, não tinha recurso, não faz, não é, eu não sei, mas Deus disse vai, eu fui. Aí, queridos, você pode testemunhar, como eu estou fazendo aqui agora. Não é sobre a Diomari, é sobre um Deus que é muito maior do que qualquer Diomari do planeta. Ele é maior. E quando Ele te entregar uma visão, se posicione. E se você não tem uma visão, escute o que o Senhor diz. Se você não tem uma visão, suba no coqueiro. Eu bato tanto na coxa que às vezes fica roxa, minha gente. Acabei de sentir uma dor agora aqui. É porque um dia eu batia no púlpito, aí quebrei o púlpito pregando. Aí eu disse, não, deixa eu quebrar minhas perninhas melhor. Ah, minha gente. Você precisa de libertação? Faça como a Cananeia.
Jesus está passando e ela vai dizer: Jesus, 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 escuta aqui, porque minha filha está terrivelmente demoniada. Jesus, oh Jesus! E os discípulos dizem: cala a boca, mulher, deixa de ser inconveniente. Não tenha medo de ser inconveniente. Seja inconveniente na presença dele, porque ele costuma parar para dar atenção aos inconvenientes que nele creem. Esqueça a boa educação, meu amigo, esqueça. Ele não está nem aí para a sua polidez. Meu Deus, como ele manda repetir essa frase. Esqueça essa polidez. Essa polidez é um disfarce para a sua incredulidade, para a sua passividade e para a sua preguiça espiritual. Pronto, falei. A cananeia enche o saco. E Jesus tem que parar. E sabe o que eu acho tremendo? É que Jesus não para com a carinha boazinha de muitos amigos. E as coisas que essa mulher vai ouvir, a primeira vez que eu li, eu disse: vixe Jesus, como o senhor foi ruim. Que coisa, como é que chama a mulher do cachorrinho? Que eu fico indignada com esse negócio de cachorro sendo tratado como gente, me perdoem. Imagodei, quer dizer imagem de Deus. Sabe qual foi o único ser da criação criado à imagem de Deus? Chama homem e mulher, está nas escrituras. Os demais não carregam imagodei. Então não dê a imagodei para quem o Senhor não deu. Estamos numa cultura tão louca e disfuncional e antibíblica, que até um bebê borne quando morde, agora está sendo visto e querem botar na justiça quem não trata como gente. Uma ideologia de gênero onde pessoas estão andando de quadro porque se acham cachorro. Isso está acontecendo hoje no nosso tempo. Mas começou com gente pegando cachorrinho e dizendo: meu filhinho, meu netinho, cachorro não é filho e não é neto. Você é ser humano criado à imagem de Deus. O único que carrega o DNA de Deus são os teus filhos humanos. Mulher, vou te levar comigo para os congressos. Foi não? Agora tu se amostrou. Chega, doeu aqui dentro do ouvido. Não faço parceria com a inveja. Um dia eu vou aprender. Gente, a cananeia diz: Senhor, eu sei. Mas ó, os cachorrinhos comem da migalha. Deixa eu comer só a migalha. E sabe o que ele vai dizer dela? Eu nunca vi uma fé dessa. Meu Deus. Gente, e às vezes a gente está tão cheio de orgulho. No primeira noite aqui na sexta-feira eu fiz uma coisa tão feia. Feia mesmo, feia. Fiquei tão envergonhada. Porque estava chovendo. Meu cabelo já estava querendo virar o tonhonhon. Não, foi no sábado. Estava aquela coisa, digo: Senhor, aguenta mais um dia. Um diazinho para não espantar o povo. E aí termina, o pastor ficou de me buscar, eu estou lá pronto esperando. Mas estava demorando um pouquinho, eu disse: eu vou para a portaria para facilitar quando ele chegar. Ou não, será que não deixaram ele entrar? Aí ligo para a portaria. Digo: olha, vão vir me buscar aqui para me levar para a igreja. O senhor sabe se chegou, está aí fora esperando? Ela disse: não, não é permitido lhe buscar. Aí eu disse: como assim, moça? Ela disse: não, a senhora tem que vir para a portaria. Eu digo: mulher, mas está chovendo. Mas tem que vir, é norma do hotel. Eu disse: eu estou de salto, um salto bem fininho, aqui é tudo paralelepípedo, como é que eu vou? Tem que vir, é norma do hotel. Aí o sangue nos olhos. Eu vou contar o testemunho, porque quando a gente confessa o pecado e deixa, a gente é perdoado. Eu estou no meio do meu povo, da família do Senhor. Ninguém vai querer me queimar na fogueira santa de Israel. Vão orar por mim para Deus ter misericórdia. Peguei a roupa e saí com aquele salto 15:30. Tchá! Com ódio em cada passada. E fui até aquela portaria. E quando eu pisei, o chão tremeu.
E eu parei, eu quase quebrei. Era bem pregado que quebrasse. Eu parei e disse, quer dizer que eu de salto, com meu cabelo, querendo parar a escova, e ninguém pode me buscar, eu tenho que vir na chuva. Olha a antipatia. E a mulher disse, senhora, a gente ligou para dizer que ia ter uma exceção. Aí eu disse, tarde. Ainda bem que elas estavam trabalhando, não vieram para a conferência. Um péssimo testemunho. Deus, Jesus dessa, quero nada. Minha gente, quando eu terminei com aquele nariz arrebitado, com ódio, que eu me sentei, que cruzei a perna, o Senhor disse, pareceu tanto comigo. Hashtag só que não. A me deu vontade de chorar. Eu disse, não, a maquiagem, não sei se esse rima daquele que borra, meu Deus. E fiquei, vou pedir perdão, vou pedir desculpa à mulher, meu Deus, eu vou. Aí, quando eu te criei coragem, chegou um homem lá. Eu digo, ai, não dá para pedir, porque o homem estava ali. Sem vergonha, safada sem vergonha. Eu não vou embora hoje sem pedir. Não pedi não, porque aí o pastor chegou, saí correndo, entrei no carro, ufa. Vim pregar, eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Aquela mulher não se sentiu ofendida. E o que ela ouviu de Jesus foi muito pior do que o carro não pode lhe buscar aí na porta. Mas ela só disse assim, deixa eu comer da migalha como um cachorrinho. Eu estou lendo um livro de Rick Joyner. E se vocês têm profético aqui, eu estou dando para todo o meu corpo profético ler. Fantástico as visões de Rick Joyner, coisas que a gente vê, é muito louco. Mas Rick Joyner vai subindo num monte na visão. E quando ele chega bem perto de Jesus, lá em cima, colocam um manto sobre ele. E ele diz, que manto é esse? Não era dourado, não era prateado, era um manto marrom, parecendo pano de saco. E aí ele diz, mas isso? Aí o Senhor diz, filho, este é o manto mais caro e rico que eu procuro. É o manto da humildade. Desde esse dia que toda hora eu digo, Senhor, me vista com o manto da humildade. Porque se deixar a gente quer ser reconhecido, honrado, e ainda usa a Bíblia, honra quem honra, porque não me honrou. E o Senhor se mostra aos humildes, com graça. Aquela mulher ouve de Jesus, tua fé te salvou. Vai, a menina já está liberta. E é assim que ela consegue a libertação. Como é que está a hora, pastora? Tu faz assim, ó. Acabou. Pastor, porque eu falo mais do que a mulher da cobra, eu com o microfone na mão. Mas eu quero contar esse testemunho a vocês. A gente tinha um estúdio de gravação. E quando eu ia fazer esse CD do Níger, eu contratei um professor de canto, porque minha voz, eu queria ter aquele vibrato, gente. Eu acho uma coisa linda. Eu canto, não tem o que eu faço. Mulher, às vezes eu fico assim. A gente fez uma gravação do CD, aí eu tinha uma música minha, né? Quando eu entrei, aí eu, pra te adorar, te exaltar, mas não sai. Eu aprendi que isso aqui sai um pouco. Minha filha abre a boca, Senhor, eu é assim, um bode, bé. Gravar essa noite, quando eu ouvi, eu digo, é o bode, não quero, Paulo, tira, não quero, é um bode. Quando começou a gravar a música, no dia da gravação, a gente lá, tudo arrumado, eu digo, Sila, vai tu. Não vou. Aí ela entra cantando a música, eu só entro no meio do coro que ela já está lá, e eu só fico aqui. Mas eu estava lá no estúdio com esse professor de canto para me ensinar o tal do vibrato, não teve jeito. O bichinho, ele ficou bem frustrado, coitado. Mas ele não se desviou, ele está firme ali. E aí ele estava lá comigo, a gente foi orar. Eu sento e digo, vamos orar. Eu me ajoelhei no chão, ele se ajoelhou aqui e a gente começou a orar. Só que ele é um negão deste tamanho. Ele tem 1,95 m, um negócio assim, um negão enorme.
A gente lá, eu só escuto uma pancadona. Bum! Eu abri o olho assustada. O negão estava branco. Gente, isso não é racismo. Que eu tenho 2 filhos negros, por favor. Mas estava branco. Eu olhei, eu disse, o que foi? Ele disse, Edi, eu vi. Eu disse, o quê? Enquanto você orava, demônios chutavam a sua cabeça. Sem parar. E eu perguntei, o que é isso? E a resposta foi para ela ficar louca. Grave isso, rec. Passa um tempo, vou para a instância, consigo que a pastora Zenete me atenda, eu e ela e eu. Lá entra a pastora Zenete, quem já conheceu, eu na salinha, ela já entra assim. Eu estou tipo assim, meu Deus, eu vou manifestar, será? Você vai entender? Meu Deus, o que é que ela está vendo, Senhor? Né? Já fiquei ali tensa de cadê Paulo para pegar na minha mão, sozinha com a mulher e a intercessora. E ela aqui, ó. Hoje no seminário de libertação sou eu que faço isso. Aí quando termina o povo, pastora, quando a senhora passa, a gente fica assim, meu Deus do céu, o que é que ela está vendo? Será que está vendo a minha alma? Eu já aprendi com a mestra. Mas aí ela aqui. E eu não consegui nem falar, nem vibrato, era tremendo. Aí ela disse, diga, tenho pouco tempo. Aí eu, não, então é porque eu não sei. Como é que você sabe o que você vai dizer? Eu disse, eu não sei, eu queria só que a senhora orasse, eu sinto que tem alguma coisa, que tem um impedimento, alguma coisa na minha vida, não sei. Eu estou sempre ali, um pessimismo, e reclamando, e achando tudo ruim, me achando peba, tudo eu sou peba, tudo eu não presto, tudo não tem jeito para mim. Era assim, gravava o CD. Gente, eu fui ministrar louvor, 20 mil pessoas da Convenção Batista Nacional, na areia do Cabo Branco. Eu ministrando para 20 mil pessoas. Quando terminou, que o pastor veio e disse, você é uma bênção, eu disse, eu sou peba, eu sou peba, eu sou peba. Porque na minha cabeça eu não tenho vibrato. Cabeção. Enfim, mas isso é outra história. Aí Tonela não sabe o que falar. E eu vou contando, né? Aí ela pega e diz assim, estou vendo. Eu disse o quê? Já deu a crise de ansiedade, o pânico. Estou vendo. Eu disse, o quê, pastora? O quê, pastora? Ela disse, demônios chutando a sua cabeça para você ficar louca. Minha gente, eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer, meu Deus, isso aconteceu no estúdio, o professor de canto viu. Ela disse, tua mãe te ofereceu. E os demônios sabem que não podem te matar, mas eles vivem atrás de você, te chutando dia e noite para você ficar louca. Minha mãe sempre presidente de centro espírita. Meu pai deixou de ser padre para casar com a minha mãe. Eu já é um agnóstico. E nessa família disfuncional, eu passei a adolescência bebendo água fluidificada em centro espírita. Recebendo passe. Começo a namorar com Paulo, baterista da igreja. As irmãs de oração começam a orar para Deus me tirar da vida dele. Mas o Senhor tinha outros planos. Glória a Deus. Ufa, passei apertada. Gente, quando ela diz isso, ela começa a dar ordem. E eu volto para João Pessoa e eu me posicionei. E eu disse, eu não aceito que esses demônios me requeiram, porque eu sou de Jesus. E o que tiver de contaminação em mim vai sair. E o que tiver de laço vai ser removido. E o que tiver de cadeia e corrente vai ser quebrado. Agora eu era de uma igreja batista. Como é que tu faz libertação? Pegou em bomba. Agora tu está sabendo que os demônios chutam a tua cabeça. É sério, vocês estão rindo. Estão rindo. Vou nem dizer. Eu começo a orar, Senhor, o que é que eu faço? De madrugada o Senhor me acordava e dizia, vai para a sala. Eu ia sozinha para a sala, me ajoelhava. Deus dizia, bota a mão na cabeça. Eu botava a mão na cabeça, o Senhor dizia, começa agora a renunciar. Eu dizia, eu renuncio. Toda contaminação, toda água fluidificada que eu tomei, eu vomitava.
renuncio toda comida, toda barará, toda, em nome de Jesus, sai do meu corpo. Sai agora em nome de Jesus. A atmosfera pesada, os cabelos tudo arrepiados, tudo gelado, eu sozinha na madrugada, querendo dar aquele medo, querendo correr para chamar Paulo. E foi assim que eu aprendi libertação. Meu Deus. Porque eu não tinha quem ir. O Senhor disse, eu vou te ensinar, porque você está na posição. Noites e madrugadas de autolibertação, amados. Botando para fora, botando para fora, botando para fora. Quando era de madrugada que o Senhor dizia, levanta, eu dizia, Jesus, estou cansada. E hoje eu treino libertadores da igreja do Senhor. Vocês entendem que o que a gente vive não é sobre nós apenas. Amados, vocês estão cansados? Tinha tanta coisa aqui, eu só quero dizer para você o seguinte. Não existe um posicionamento único. Saia daqui sabendo disso. Você entendeu o propósito? Dentro desse propósito, dependendo do ciclo em que você está e do tempo em que você está vivendo, o Senhor vai requerer posicionamentos diferentes, inclusive. Mas fora isso, eu quero dizer que quando a gente olha em relação ao outro, dependendo do propósito que carregamos, os posicionamentos são distintos. Então eu encerro com isso aqui. Olha que riqueza que o Senhor me deu. Posicionar-se para alguém pode ser: fique onde está. Não sai daí parado. Antes de ser assunto aos céus, Jesus se encontra com os discípulos. E a última fala dele com eles, para eles, ele vai embora. E ele diz assim: não sai ninguém. Fica aqui. Até do alto ser revestido com poder. Para alguns, o posicionar-se é fica, não sai. Parada. Para outros, o posicionar-se é vá. Deixa a sua terra e vai. Galeguinha deixou a terra para vir. Deve ter ouvido do Senhor para fazer essa doidice. Em 2003, há 22 anos, eu tinha acabado de ser aceita num doutorado em educação. Eu tinha um mestrado em contabilidade, que na Paraíba só tinham 3 pessoas que tinham, no Nordeste só eram 5, porque só tinha na USP. Eu era autora de 7 livros de contabilidade. E eu coordenava o curso de Ciências Contábeis de uma faculdade que hoje João Pessoa chama Uniesp. Fui para um show do Diante do Trono. 2003, novembro de 2003. Chego no show, sento no gramado com meu marido e a Ana Paula entra. Oi, gente, festa, alegria. Foi tudo o que eu ouvi. Ali eu sentei e ali Deus começou a dizer, deixe tudo. E eu comecei a dizer, não posso. Tenho 3 filhos, na época eu só tinha 3. Deixa tudo, não posso, meu mestrado, acabei de terminar. Deixa tudo, meus livros, deixa tudo, a coordenação. Deixa tudo, o doutorado. Deixa tudo, Senhor, eu ganho 3 vezes, 4 vezes o que meu marido ganha. Ele só paga a energia e o combustível. Como é que eu vou deixar tudo com 3 filhos? Mas era verdade, o salário de Paulo só dava a energia e o combustível. Era eu que bancava a casa, financeiramente. E Paulo era formado em contabilidade, mas não andava. Ele tinha 2 clientes, coitado. A gente saía no barro na caixinha de correio, botando contabilidade, mas não tinha jeito, era encriquiado. E eu que bancava. Aí Deus vai e diz, deixa tudo para me servir. Sabe o Valdo Jaboque? Fui eu com Deus. Meu. Até que eu entendi, é tudo teu. É tudo teu. E eu só disse assim, então Deus, fale com Paulo, porque a gente é um. E quando eu abro o olho, meu marido está sentado, com um nariz de árabe desse tamanho.
Que ele tem o nariz avantajado, mas estava aqui, inchado de chorar. Mas que eu dizia, bom, ele não vai ouvir a pregação que eu sei, cala a boca. Ele é lindo, o Paulo é lindo, tem o nariz avantajado, mas é lindo. Paulo, se aí voltando, eu olho para ele e digo assim, amor, Deus mandou deixar tudo. Aí ele olha para mim e diz assim, Deus mandou? Eu digo, foi. Ele disse, então deixe. Aí eu disse, quem vai pagar as contas? Ele disse, Deus mandou, Maga. Eu disse, mandou, então obedeça. Naquele mês eu tive uma reunião com os coordenadores de curso, o presidente da sucursal, que era do Ceará, e eu comuniquei meu desligamento. E naquela reunião ele disse, por quê? Eu disse, porque Deus mandou. No ambiente acadêmico, amados. E eu fui um motivo de chacota. Eu ouvi coisas do tipo, agora vai explorar os fiéis, vai ter muito dinheiro. Eu fui para dentro de um seminário, eu não tinha 10 reais para comprar uma calcinha. A irmã do fundo do seminário vendia copo de suco de caju com uma coxinha que ela fazia por 2 reais na época, eu não tinha. Eu amo ler. Eu encontrei um irmão que estava comprando meus livros aqui. Ele disse, pastora, eu me delicio com livraria. Eu disse, a mulher com sapato, eu sou com livro. Eu ficava olhando o irmão com os livros no carro, eu dizia, Senhor, eu quero comprar um livro. Não tinha R$1. Fui humilhada. Eu era a pessoa que dirigia as bancas de TCC. E aí os alunos ainda vinham no seminário para pedir ajuda. E um dia eu estou lá atrás no seminário com um amigo, e uma aluna chega na porta e diz que quer a minha ajuda para... Aí ele diz assim, olha isso, gente. Ele pega e diz assim, ei, está dizendo que é para tu orientar o TCC dela. Aí eu disse, querido, eu sou a pessoa que dirige as bancas de TCC.